O Itamaraty confirmou na terça-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará em maio para a Rússia e para a China. No mês passado, após compromissos no Japão e no Vietnã, Lula já havia dito que deveria fazer as duas viagens em maio para discutir a guerra na Ucrânia e outros temas. De acordo com o Itamaraty, Lula estará na Rússia nos dias 8, 9 e 10 de maio e na China nos dias 12 e 13 de maio. Na Rússia, o petista participará da cerimônia dos 80 anos de aniversário do Dia da Vitória, data que marca a derrota das tropas nazistas de Adolf Hitler em 1945. Será a primeira vez que um presidente brasileiro visita outro país em meio a uma guerra. Na China, Lula deverá participar do encontro entre representantes dos países da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, com o presidente chinês Xi Jinping. Duda Teixeira, muito boa tarde. Quais as repercussões dessas duas viagens, sobretudo a para a Rússia? Boa tarde, Inácio. As repercussões a essa viagem para a Rússia, a gente vai ver isso ao longo do tempo, mas já há aqui uma crítica muito forte. Nunca aconteceu de um presidente brasileiro viajar para um país em guerra. Essa provavelmente é a situação da Rússia no começo de maio, uma vez que a Rússia começou essa guerra em fevereiro de 2022, nunca teve um cessar-fogo. As negociações que o Trump, presidente americano, disse que ia fazer, não tem avançado. Agora, o vice-presidente americano, J.D. Vance, chegou a dizer que ia dar um ultimato ali, mas a Rússia, em momento algum, fez alguma concessão. Então, tudo indica que lá em maio, 8, 9 e 10 de maio, a Rússia vai continuar em guerra. E é um país numa situação em que de 70 mil a 200 mil soldados russos morreram nesse conflito, continuam morrendo, a economia está sob fortes sanções do Ocidente, a Rússia virou uma grande máquina de guerra, de produzir mísseis hipersônicos, mísseis balísticos, drones para atacar a Ucrânia, e o Lula vai lá dar um apoio à Rússia, que é um país invasor. A Rússia começou essa guerra por razões completamente absurdas, e o Lula, quando vai lá, é um apoio, então um apoio inédito ao Putin, que vai usar isso a seu favor, né? O Putin, que foi muito penalizado no começo com essas sanções do Ocidente, cortes de comércio, multas, riquezas, fortunas de oligarcas russos que foram confiscadas e congeladas em vários lugares da Europa. Agora o Putin vai receber esse abraço do Lula e vai usar o Lula para dizer: olha só, mesmo no meio de uma guerra, esse presidente aqui do Brasil vem aqui e me dá um cumprimento. Então, o Putin vai usar isso para dizer que não está assim tão isolado, que está tudo normal por lá, o que é uma grande mentira. E aí o Lula se deixa ser usado numa situação como essa, o que obviamente é lamentável. E indo agora para a China, essa viagem para a China, no momento que a China está em uma guerra comercial, uma guerra tarifária com os Estados Unidos, isso pode trazer alguma repercussão negativa para o Brasil, que também negocia com os Estados Unidos? Sim, é claro que pode. Os Estados Unidos, a grande guerra, a grande briga dos Estados Unidos é com a China. A gente viu isso muito claramente no tarifaço. O Trump estava ameaçando todo mundo, uma hora falou: não, aqui a tarifa é só para a China, o resto pega uma tarifa mais baixinha de 10%. Então, ir lá até Pequim, corre-se um risco de repente, gerar ali alguma briga com o Trump. O Trump fala assim: olha, vocês estão aí falando do sul global, né, de um mundo criticando o Ocidente, vocês também são meus amigos, e começar a tarifar todo o resto, né? Lembrando que a CELAC é aquela OEA, Organização dos Estados Americanos, que não tem os Estados Unidos, não tem o Canadá, e colocaram Cuba meio que para ajudar Cuba nessa história. Então a gente vai ouvir muito essas coisas do sul global, de que a ordem multipolar mudou.
e agora o mundo é multipolar, não é mais uma potência americana só que domina tudo. E isso, claro, pode chegar lá no ouvido do Trump e o Trump ter qualquer ato imprevisível, como vários que ele já teve. Pensando agora num todo da imagem do presidente Lula, o Lula sempre gostou da imagem de um estadista que viaja, que tem trânsito com todos os países. Ainda relacionado à Rússia, ele tem aquele desejo de ser a pessoa que vai costurar um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia. Ele mesmo disse que um dos assuntos que vai levar a comitiva é justamente a paz entre a Rússia e a Ucrânia. O que de concreto ele poderia propor que já não teria sido proposto por outros países com até mais poder de persuasão do que o Brasil? Quando se falava que o Lula tinha ali ele mesmo falava, né, que buscava ali a paz na guerra, na invasão russa da Ucrânia. A melhor maneira de obter a paz é falar para o Putin parar o que ele está fazendo, né? A paz começa no dia seguinte, quando alguém convenceu o Putin de que ele tem que parar com a guerra. E aí se ventilava muito na imprensa que o Lula tinha um plano para a paz nessa guerra da Ucrânia. Eu liguei lá no Itamaraty e perguntei qual que é o plano de paz do Lula. E eles falaram, não tem plano nenhum, né? E é isso, nunca teve plano algum. O Lula é só um palpiteiro. O que ele falou para resolver a situação era que a Ucrânia entregasse tudo o que já foi conquistado pela Rússia, o que é uma coisa que a Ucrânia se nega a fazer, né? A Ucrânia não está disposta a entregar esses 20% do seu território que foram já conquistados pela Rússia. E é algo que hoje talvez nem o Putin queira fazer, porque o Putin está dando cada vez mais sinais de que quer continuar essa guerra até conquistar a Ucrânia totalmente, né? Ele segue invadindo territórios, ele segue com essa máquina de guerra, produzindo mísseis, produzindo... Então, o Putin ele vai conquistar a Ucrânia, mesmo que seja preciso destruir a Ucrânia inteira, né? Porque os mísseis nunca pararam de cair sobre as populações ucranianas, sobre as usinas ucranianas. E o Lula, que se posa aí de pacificador, o cara que vai conquistar a paz, nunca conseguiu dar nenhum passo em relação à paz e ainda por cima está indo lá dar um claro apoio ao Putin, que é o grande culpado por essa guerra. E se a gente for pensar, ele vai ficar 3 dias na Rússia. O que ele quer nesses 3 dias? Além de tirar foto com o Putin e falar sobre os planos de paz que ele não tem, o que ele vai fazer em 3 dias na Rússia? Esse dia da vitória é um dia muito importante, que é marcado a vitória das tropas do Exército Vermelho, que conseguiram derrotar os nazistas e que foi um gigantesco feito, né? Foram os soviéticos que conseguiram entrar em Berlim. E isso é uma parada gigantesca, é uma grande demonstração de força da Rússia e que também ajuda a alimentar essa narrativa de que a Rússia é o grande anteparo ao fascismo, né? Lembrando que o Putin, quando ele invade a Ucrânia no comecinho dessa guerra, ele diz que tinham ali neofascistas, né? Ele diz até, insinua ali que o Zelensky era um nazista. O Zelensky reclama e fala, não, eu sou descendente de judeus aqui, como é que vocês estão fazendo essa acusação contra mim? Então, vai ser uma demonstração de força da Rússia e só vai ajudar a reforçar ainda mais as narrativas do Kremlin.